Bem-vindos ao 5º podcast. É um enorme prazer, né, nós estarmos aqui, eu, Cristiane Luque. Eu, Ana Patrícia de Aragão, é um prazer imenso. Nós estamos aqui, gente, nesse 5º podcast, assim, a gente tem tido, assim, muita satisfação, muito retorno, e vocês têm nos dado, assim, um feedback muito importante, né, e isso é muito gratificante. Mas a gente queria ainda que adentrar em maior número de pessoas. A gente queria que vocês se inscrevessem no canal do YouTube, a gente queria que vocês se inscrevessem no canal do Spotify, porque cada vez que a gente faz um podcast desse, se a gente pelo menos melhorar uma pessoa apenas, a gente já cumpriu o nosso objetivo. E a gente tem muito, como você falou, né? Muito feedback, mostrando o quanto tem várias pessoas que estão sendo ajudadas, né? Isso. E também, gente, com, assim, enorme carinho. A gente queria falar para vocês, assim, que os bastidores, né, Paty, que a gente prepara com tanto carinho para vocês, esse pod. A gente tem reuniões antes, a gente fica pensando no que a gente vai perguntar, o que a gente vai trazer para vocês. E a gente tem, assim, um certo trabalho. E aí a gente queria falar para vocês, se vocês quiserem e se sentirem à vontade ou tiverem aí no coração, quiserem patrocinar, né? Porque, assim, esse pod, até agora, eu e a Patrícia, a gente vem financiando, né? Dando conta, mas é com muito carinho. A gente, mas se vier ajuda, tudo vai ser bem-vindo. Então, a gente deixa essa mensagem de carinho, que é feito com muito carinho para vocês. E quem quiser, quem sentir a vontade de ter o patrocínio vinculado ao nosso pod, pode nos procurar. Vai ser, né? Vai ser muito bem-vindo. A sua marca, né, vai ficar aqui passando a nossa TV, né, durante o podcast. Isso. Então, assim, a campanha é adote o Pod Ressignificar, isso, né, Cris? E a gente gostaria de agradecer a Grace Lemos, que é a nossa marketing maravilhosa, a Luminous Play, que ela vem, né, fazendo esse pod com muito carinho. E a gente só tem que agradecer a essas duas pessoas maravilhosas e os nossos convidados que vêm aceitando o convite, e a vocês de casa que vêm nos assistindo. E uma coisa linda que eu achei quando a gente teve o anterior da Paloma, que a gente primeiro soltou o primeiro, depois a gente soltou o segundo, aí lá veio aquelas comunicações, mas tá incompleto, tá faltando 2, eu digo, calma que vai sair o segundo. E assim, aquela curiosidade, porque a gente viu que faltava ainda, né, aquele complemento, mas tá sendo muito gratificante fazer esse trabalho para vocês. E agora a gente tem o nosso convidado, né, Cris? Isso. Ele é insuportavelmente amoroso. Gente, ele é uma pessoa do bem. É uma pessoa que tem uma espiritualidade elevada. Uma pessoa que inusitadamente eu conheci, que depois a gente, ao conversar, eu vou contando. Primeiro eu vou deixar ele se apresentar. E aí eu achei que ele poderia abrilhantar o nosso pod, né, com a história linda de ressignificação dele. Seja bem-vindo, nosso Eudenberg, né? Eudenberg Pinheiro, nosso amigo. Eu já estava aqui me perguntando quem é esse convidado, eu já estava procurando ele aqui, né? Então, bem que vocês estavam aí falando, mas eu queria, né, me apresentar primeiro. Meu nome é Eudenberg Pinheiro. Né, sou realmente amigo aqui dessas duas figuras, né, Cristiane Luque, Ana Patrícia, e para mim é uma honra estar aqui, né,
foi uma surpresa também quando vocês disseram, você vai ser um dos nossos convidados. Eu disse, não, no primeiro momento, né, eu não gosto muito dessa coisa de... E o interessante é que não foi assim um certo convite, foi assim uma invocação, né? Foi. Você vai. Nós estávamos mandando já. Lógico que a gente sabe que quem manda nele é a Michelle, mas nesse momento a gente está mandando isso, nele. com certeza. Isso. E a vocês que estão em casa, a Michelle e a Jennifer, né, que é a esposa do Eudinho e a filha, estão aqui nos bastidores, tá? É o anjo. A gente fala que é o anjo dele, né? Que a Michelle é o anjinho e os filhos também são grandes anjos. Pois é, eu né, quando recebi o convite, eu fiquei, meu Deus, mas será que eu realmente tenho essa história toda, né, que eu venho acompanhando aqui, né, nos primeiros episódios? Porque realmente a minha história tem um sentido muito profundo para mim de ressignificação, mas eu não acreditava que pudesse ser motivo de um episódio, né, aqui do Pode Ressignificar, que tem trazido tantas histórias belíssimas, de muita emoção, de muita, assim, que deixa a gente, né, se perguntando realmente, né, meu Deus, às vezes eu reclamo tanto, às vezes eu falo tanto, né, das dificuldades, né, das coisas que não são, assim, impostas pela vida, e quando a gente escuta tantas histórias belíssimas como a gente tem acompanhado aqui, nos faz perguntar, né, assim, será que eu não estou, né, me diminuindo? Será que eu não estou, né, dando muito valor a coisas que eu não deveria estar, né, colocando como assim, num pedestal maior? Né? Uma vez que acho que cada pessoa tem a sua história que ela vai passando na sua vida, que sabe qual é o grau de dificuldade que ela está passando, só ela sabe, né? Então, assim, não adianta a gente querer medir e se comparar com os outros. A história é particular, é de cada um, é íntima, né? Então, às vezes a gente nem sabe expressar o grau de dificuldade, o grau que a gente está passando naquele momento, né? Porque é de tão íntimo que é. Nós somos únicos, né? Eu sempre gosto de falar em todas as palestras que eu dou. Somos seres únicos. Sim. Não tem como. Nossa história é muito única. Ela é muito nossa, né? Quem está hoje assistindo aí vai entender isso, porque a cada história que está aí, né, que está ouvindo as histórias de cá, vão perceber que a história dela é única, a história do Lindenberg é única, da Paloma é única, enfim, de todos que vão atravessar aqui conosco. Da Inezinha. Da Inês. Maria, assim, são histórias muito únicas, né? Mas, assim, o Lindenberg, como é que tudo isso começou, né? Assim, a gente sabe, mas as pessoas não sabem. Né? Assim, como é que tudo isso começou? Porque foi, assim, uma virada de chave na tua vida, né? Sim. Eu digo sempre, e ele assim ficou, eu digo, amigo, tu é um milagre de vida. Tu é um milagre nas nossas vidas e é um presente, mas ele vai contar agora. Pois é, gente, essa palavra tão forte que a Cris falou agora, milagre, né? Quando a Cris falou essa palavra pela primeira vez, eu fiquei assim, a gente nem tinha tanto afinidade, assim, conhecimento um com o outro e tudo. E ela já dizia assim, cara, tu é um milagre, porque... Né? E ela veio me falar uma informação que, para mim, eu não tinha noção. Eu pensei que era uma coisa só, a dissecção e o aneurisma. Isso. Né? Mas aí, Dinho, conta como a gente se conheceu. Pronto, eu vou começar lá do início. Eu vou começar a minha história, então. Melhor. Como foi essa minha caminhada para chegar até o ponto da cirurgia, né, e tudo. Então, foi um processo, né? Foi um processo de adoecimento, na verdade. Acho que muitos de nós passamos, muitas pessoas estão passando, e eu acho que a minha história, como outras histórias que vieram até aqui também, elas são extremamente importantes, porque eu acho que ela abre um espaço para as pessoas se conscientizarem de si, né, e olharem para dentro de si realmente como elas estão conduzindo suas vidas. Então, esse meu processo foi um adoecimento, né, que veio. Em 2022, eu estava sob uma estafa de trabalho pesadíssima. E isso me comprometeu em questões de psicológicas mesmo, que eu estava... Inclusive, em 2022, eu me afastei, por recomendação do psiquiatra mesmo, fiquei 3 meses afastado.
E né, e se eu não melhorasse, não sentisse melhora, talvez até prorrogasse aquela licença. Eu estava num processo depois eu reconheci que realmente eu estava com depressão, né? E assim, isso tem a ver muito com o Eldenberg na forma como eu me enxergo, né? Uma pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas, tem o seu senso de perfeccionismo, né, e tal. E assim, e os desafios que eu recebia na minha vida, principalmente porque eu sou um servidor público, eu gosto de servir realmente, né? Eu também sou escotista, né? E tenho um pensamento muito belo do Baden-Powell, né? Que foi quem, né, fundou o escotismo no mundo. Ele diz assim, que nós devemos, né, viver a vida de tal forma que no dia da nossa partida nós deixemos o mundo melhor do que nós o encontramos. Então, é isso a minha mensagem que eu quero, a minha mensagem para o mundo, para mim, para minha família, como exemplo de cidadão, de ser de filho de Deus, né? Ter feito da minha vida algo de bom, né? Que sirva para a continuidade mesmo da vida, né? Claro que eu acredito na imortalidade da alma, né? Sou espiritualista e tudo, sou espírita, né? Mas assim, então tudo isso, né, são crenças minhas, são raízes, são coisas fortes dentro de mim. Então, quando eu me via numa situação, né, que eu me encontrei, que eu não conseguia mais resolver aqueles problemas que me eram colocados, né, por conta do trabalho, então aquilo começou a criar dentro de mim uma força contrária muito grande, né, de menos-valia, né, de que eu não estava conseguindo fazer o que era necessário. Então, foi num processo. E outra coisa que a gente faz muito, sabe, Patrícia e Cris? A gente esconde da família, né? Principalmente o homem, né? O homem, ele tem essa coisa muito forte, pelo menos em mim. Desculpa estar generalizando, mas eu acho que chega a ser uma... Né? Mas isso, socialmente falando, é muito forte, muito viu? Forte, né? Essa questão do homem... da questão do herói, né? Do herói, da figura Perfeito. do herói. Então, assim, eu não podia infligir à minha família, né, um cuidado, uma atenção maior, né, do que aquela que ela já estava me dando, né, e uma preocupação. Então, assim, eu puxava muito aquilo para mim, me silenciava, mas aquilo ia me destruindo aos poucos, sabe? Minha esposa está aqui assistindo, né? Então, assim, ela sabe, ela talvez nunca tenha me falado, mas, assim, em vários momentos eu chorava sozinho, né? Assim, às escondidas e tudo, porque eu não encontrava uma solução para aquilo. Então, chegou um ponto que a minha pressão cardíaca estava alterada, completamente alterada. Nossa. E isso em 2022 ainda, quando foi agosto de 2022, eu tive essa dor lancinante, né, que me levou até uma emergência de um hospital. E nessa emergência, eu cheguei a tomar 2 tramal, mas não passou a dor. O médico fez os exames lá que deveria ter sido feito. Depois, ele com o laudo nas mãos, e isso aí começa, né, a minha sina da história dos erros médicos, que ele, com o laudo nas mãos, dizendo dor compatível com aneurisma de aorta. Estava escrito, mas a imagem não estava boa. Uhum. O médico se ateve só na imagem, apesar dele pegar a canetinha e passar a caneta embaixo do que estava escrito. É como se ele ficasse cego. Eu não entendi, sabe? Como se tu tá querendo dizer pra gente que é como se ele não desse importância ao que ele estava lendo, é isso? Isso, pronto. Pronto, eu acho que é mais ou menos por aí. Porque a imagem não estava boa e não dizia nada com nada, né? Tanto que o meu cirurgião depois me mostrou, olha, a imagem aqui realmente não tem como dizer nada conclusivo com essa imagem aqui, que era um risco, assim, não tinha, a imagem estava péssima. E tu sabe qual o tipo de exame, Odinho? Que foi feito, não sei se foi uma tomografia, certo. Não sei. Mas normalmente uma TC, né? Uma transtorácica. Foi transtorácica. Então,
Aí, naquele momento, ele disse só que não tinha nada, que eu procurasse o meu cardiologista, né? Aí, você ouvindo um cardiologista dizer isso, né, de plantão e tudo, fui para casa e um mês depois fui a um cardiologista. Um mês depois. Um mês depois. E durante esses 30 dias, você continuou a sentir dor? Continuei a sentir dores e assim, era uns episódios do coração acelerado que eu ficava, meu Deus, será que isso está normal? Pronto. Né? Ou seja, podia ter sido palpitação, podia ter sido arritmia. A gente, assim, pelo que tu tá falando, né, a gente supõe que tu tava tendo algo ali, mas assim, passou 30 dias, por isso que eu tive que ter um milagre. Continua. Então, nesse outro cardiologista, ele pegou os exames e ele viu e disse a ele, mas aqui está dizendo que você teve um aneurisma e tal. E aí ele fez outros exames e tal. E aí me assustou mais ainda, porque ele chegou para mim e disse assim, rapaz, se realmente você teve e você tem o que está aqui, eu não sei nem como você está aqui falando comigo. Aí eu fiquei assim, né, assustado, né? Eu disse, vale, meu Deus. Quase que ele dizia assim, você é um morto-vivo, né? E aí, mas aí o que foi que me assustou mais ainda foi ele chegar e ter dito assim, pois então vamos fazer uma esteira? Meu Deus! Tu sentindo dor? Eu na hora não estava sentindo dor. Mas... A Cris nessa hora se treme todinha, que ela entende mais sobre isso. Eu não sou médica, né? Mas assim, eu nunca cheguei a detalhar isso. Mas durante 21 anos, são 28 anos de UTI e 21 a 22 anos. Eu digo que quando a gente ia completar 22 anos, ele teve Covid e foi a óbito. Mas eu fui casada com um cardiologista e a minha área de especialização, né? Enquanto docente e atividade de fisioterapia é a cardio. Então, quando ele fala isso, eu fico aqui com o meu coração, chega já... Quem tá tendo taquicardia sou eu. Eu acredito, viu? E quem entende sabe que... E ele tá falando pra gente que depois a gente vai explicar a vocês de casa o que essa diferença. Porque tu só falou até agora um diagnóstico e que ele disse... Aneurisma. Que o aneurisma, né? E que ele ficou impressionado como você ainda estava ali de pé. E aí eu fui, né? E ainda foi pra esteira. Fui pra esteira, desafio. Pra mim, eu encaro desafio. Vamos lá, tem que ir até o final. Durante a esteira, como foi? Agora eu pergunto, por curiosidade, como foi seu desempenho Excelente na esteira. Excelente! Foi. Eu fui até o final e disse, nossa, você aqui... Mas meu Deus! E ele ficou admirado. Assim, e eu impressionado. Olha o que é a nossa ignorância, né? Não, a Michelle tá trazendo aqui que ele correu muito na esteira. Gente, que nem a gente que é assim, que é saudável do coração, que é o meu caso. Eu não. No meu caso, eu sou saudável do coração, graças a Deus. Que assim, eu fico pensando assim, meu Deus. Você correndo ali, você fica para botar os mundos para fora, você imagina você tendo uma situação dessa, gente do aí tu céu. concluiu o teste. Aí concluiu, aí disse não e tal. Aí pronto. Aí o que foi que ele... Aí foi solicitado um outro exame, aí sim, eu acho que foi esse transesofágico. Sim. Eu às vezes confundo transesofágico com transtorácico, mas acho que era o transesofágico. O transesofágico, Eudinho, é quando você tem que ser anestesiado e é visto a aorta pelo lado de cima, como se fosse uma suposta endoscopia. E a endotoráxico, né? Porque ele vai ver de cima. E a parte só torácica, e por dentro, né? Ele vê um prisma, porque assim, o coração, ele é invertido. A base dele é para cima e a ponta dele é para baixo. Ele é um órgão tão complexo que ele é de cabeça para baixo. Então, nesse exame... Não tinha percebido isso. E nesse exame, a gente tem condição de ver a aorta mais diminuta, mais assim, específica mesmo. Aí, o que foi que aconteceu? Vai se somando. Depois desse médico, você marque aqui, tem essa pessoa conhecida e tal, não sei o quê. Aí, como se facilitasse, né, mais o acesso para esse exame. Então, eu marquei o exame, ficou marcado para novembro. Quando estava na proximidade do exame, eu ligo só para confirmar, né? E a mulher disse, não era o transtorácico, então é o transesofágico?
Vale, anotei errado, então. Agora não dá para ser mais em novembro, não. A médica só vai voltar agora em fevereiro. Nossa. Então, isso tudo eu estava, né? Em fevereiro. Naquelas mesmas Com situação. dor, a gente chama com a clínica, né, positiva. Tem pacientes que eles infartam sem dor, tem aneurisma sem dor, mas você teve toda uma característica clínica com dor, né? Você teve toda uma situação de amostragem que você não estava bem. É por isso que eu fico impressionada. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que estava a tua vida nesse ínter? Eu estava vendo normal, pegava peso, fazia todas as coisas. O que é que Aí eu vivendo a vida... Bom, se o médico... Parece aquela piada, né? Que o médico diz que... Não, a pessoa tá morta. A pessoa, não, mas eu tô vivo. Rapaz, tu quer saber mais do que o médico? Tu tá morto, né? Eu tava vivendo a vida normal. Se o médico disse que eu tava normal, eu tava normal. Então, eu passeava com a cachorra. A nossa cachorra é uma pastora alemã, né? Ela é enorme, né? Então, ela, quando bate o pé assim, e diz que não quer obedecer você e quer correr atrás dos cachorros, aí a gente você sai tem que fazer puxando, uma força sai contrária. puxando a gente. Então, assim, na fisioterapia, a gente diz isso isometria, que é a força mais maléfica para o coração. Porque a força que você faz é um deslocamento muscular e essa força, ela vem com toda a imposição cardíaca. Aumenta a pressão, aumenta a sobrecarga, aumenta o débito cardíaco. Então, assim, você andar com a cachorra, nossa, é tão ruim quanto fazer um teste ergométrico. Meu Deus. Por isso que quando tu viu, eu disse, você é um milagre. Porque, gente, eu vou até abrir, né? Porque, assim, quando eu conheci, foi numa sala de exames, né, Eudinho? Era um sábado. E acho que mas tu já só tinha um diagnóstico? Foi. Aí, já tinha... O que foi que aconteceu? Eu fiz esse não deu certo, né? Fazer esse exame. Só em fevereiro. E continuar a sentir dor. Para fevereiro. E as atividades de vida normal todinha eu continuo. Sério? Pronto. Foi em fevereiro, porque quando então se passou da primeira crise de ansiedade até tu ir primeiro para emergência até a instância que nós conhecemos, 2 meses. Não, foi agosto. Foi em agosto de 2027. Agosto, setembro, 27 de agosto de 2022. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 7 meses, né? Que você Ou seja, ia completar quase um ano. Quando ele saiu lá da consulta, que ele te encontrou, ele ligou para mim. Eu conheci a Cris Luque, precisamos dela para o seminário para ver se ela E, gente, foi uma coisa tão interessante. Eu tinha acabado de descobrir o infarto, né? Eu fiz uma TAC supra, que é a síndrome do coração partido. Eu senti aquela angina, mas olha só, o santo de casa não obra milagre, né? Eu achava que era só angústia. Olha só. E aí eu cheguei na emergência para pegar meus remédios de depressão. Aí o doutor Igor Rego pediu um eletro e disse, amiga, eu vou pedir logo tudo. É o seguinte, tu tá infartando. Só que aí eu, oba! Eu vou morrer, eu vou me encontrar com os meninos. Aí ele, amiga, calma, tu já tá se recuperando. Eu digo, Igor, não me diz um negócio desse. Porque eu tava naquela fase, né? Fazia 3 meses do luto da Ana. Então eu não tinha ainda aquela escolha de viver, não queria viver. Então, assim, eu ainda estava naquela situação inerte. Completamente compreensível, né? Agudizada de depressão. E aí eu encontrei esse bendito, né? Estava com o coração com 180 de batimentos e eu tinha tomado 2 beta-block e ele lá na sala. Quando a mãe dele, eu nem sabia o que ele tinha, a mãe dele, meu Deus, que falta faz o doutor Cláudio Falcão? Aí eu... calada fiquei, porque eu nunca gosto de aparecer. Todos os espectadores sabem quem é o Cláudio Falcão. O Cláudio Falcão foi o meu segundo esposo e a gente foi casado 21 anos. Ele foi o padrasto dos meus filhos, ele cuidou dos meus filhos, ele foi meu companheiro, foi meu norte, foi uma pessoa maravilhosa.
E me ensinou muita coisa. Hoje eu sei ler um eletro, enfim, não é esse o foco do pod. Só que eu tinha infartado e encontrei o Eudinho. E aí, quando a mãe dele disse, que falta me faz? Porque se ele tivesse vivo, Dr. Cláudio Falcão, meu filho não estaria aqui. Ele já tinha resolvido isso, estaria em casa. Aí a minha amiga, Andréa Braide, chegou e disse, eu não vou ficar calada. Deu uma cotovelada nela. Braide, que se cala. Aí ela, ei, senhora, ela é a viúva do Dr. Cláudio. Aí meu coração de 180 foi para 250. Em vez de um beta-block, eu tive que tomar 3 beta-block para o coração voltar a bater até 180 para eu fazer uma cintilografia. Só rapidinho. E alguém está com a blusa da Braide. Né? Mostrem, por favor, da Andréa Braide. Porque ela faz exatamente o que para você? A Braide é especializada, né? Uma clínica de reabilitação cardiopulmonar e respiratória, né? Isso. E logo após, né, a minha cirurgia e depois a minha retorno para casa. Minha comadre, minha amiga pessoal, sou suspeita para falar. A Andréa é uma pessoa maravilhosa, uma profissional excelente. Sim. E eu precisava fazer essa reabilitação. Então eu sentia, por exemplo, espasmo, eu sentia câimbras, eu sentia dores. Mas assim. espera aí, não fala agora não. Não, conta antes. Pra não pular, porque a gente gente fala muito, sabe? A gente é muito prolixo. E aí vamos voltar da sala de exames. Vamos lá. Eu só queria aproveitar, deixa eu Andréa, demonstrar, né? Obrigada, minha amiga. Andréa... que está reabilitando esse rapaz aí, né? Isso. Andréa foi minha parceira na faculdade, na clínica, no hospital. Eu sou assim, ó. Eu não tenho nem palavras para te agradecer, amiga. E aí, sim, a gente estava no consultório, a gente fez os exames, aí vamos agora dizer o que tu foi diagnosticado. Nesse dia. Na cintilografia. Mas ali não foi... Foi. Foi o... Não vamos falar nome. Mas assim, naquele dia o médico levou outros exames? Não, porque não teve como fazer os exames, porque a Unimed não autorizou os exames. Aí o que foi que aconteceu? Isso em fevereiro. Foi. Mas aí, depois até... Gente, 7 meses. Olha a saga. Depois a gente entendeu por exemplo, qual a diferença de quem tem Porque, segundo o cirurgião, não tinha a necessidade daquele exame para o grau que eu estava, que precisava do detalhamento de como estava a minha condição da minha válvula, né? Da minha aorta, né? Sim. E aí, sim, quando foi fevereiro, né, eu tive... Foi fevereiro? Deixa eu só rever aqui a minha... Porque são tantas datas. Que dia 15 de março fácil. Na verdade, foi 13 de março. Quando foi 13 de março, isso teve alguns amigos, né, que insistiram numa consulta, né, de fevereiro ele não fez e ainda teve em março. Aí foi quando insistiram na consulta dessa. Foi. Alguns amigos insistiram com a consulta com o Dr. João Marcelo. Né? O Dr. João Marcelo me recebeu no dia 13 de março, né, para uma consulta. E aí... eu lembro muito bem dele dizer assim, vamos esquecer o passado, pegou todos os exames, como quem quase diz assim, quase joga tudo na lata do lixo, né? Ética profissional. Ética, profundamente ética, assim, uma pessoa muito... Eu sou fã dele, você nunca ter visto na vida, né? Ele salvou meu irmão. E aí já fiquei internado, né? Já fiquei internado pela gravidade, né? Mas ele me deixou bem à vontade, porque eu estava com a lista de médicos, né, de cirurgiões. Eu disse, não, senhor, vai ser você. E foi ele que falou, só tira essa dúvida, foi ele que falou assim, se fosse uma pessoa morta, eu entenderia o exame, ou foi aquele anterior mesmo? Não, foi o anterior. Foi o anterior, né? Foi o anterior. E aí ele só fez mesmo afastar os exames, agora vamos começar do zero, né? Como eu já fiquei, quando foi 2 dias depois, dia 15, foi a cirurgia. Gente, e aí eu faço um parêntese, né, que depois foi que eu fui olhar
de uma forma minuciosa o que o Eudinho tinha. Então, o Eudinho, ele tinha 2 em 1. Ele tinha aneurisma de aorta e dissecção aórtica, né? E aí... Que é isso, Cris? Pois é, vocês vão ver aí em casa, vão passar um desenho onde vocês vão ter uma figura normal do lado esquerdo, todo o lado esquerdo, vocês vão ver a aorta ascendente, a aorta descendente, e vocês vão ver o aneurisma, né? Que esse aneurisma, ele vai desde de uma pequena dilatação até 2 vezes o tamanho da área. E ele compromete muito o fluxo cardíaco, porque todo o fluxo ele não pode ser turbulento, ele tem que ser unidirecional. E aí ele tinha essa doença, e essas doenças, elas não são, né, tratadas clinicamente, a não ser que o aneurisma seja muito pequeno, mas a partir de um certo tamanho, ele é sempre cirúrgico, né? E aí depois, gente, vocês vão ver o que ele teve, que é a dissecção aórtica, que é outra complexidade. Ele teve 2 doenças graves, né? Que vocês vão ver que o coração dele estava pulsando, então o sangue ia para uma área nova, que era o aneurisma, e ele encontrou ainda um canal falso, que é a dissecção, que existe um desmembramento das camadas da artéria, e aí o sangue passa falsamente nessa cavidade. Qual é o problema dessa doença? Porque quando a pessoa tem essa doença e que não trata, gente, a incidência de morte ela é muito alta, porque rompe um aneurisma. Quando existe uma ruptura de aneurisma, é muito difícil, né, através de uma reanimação, o paciente voltar, porque o sangue vai saindo pela aorta. Ele tem que ir direto para o centro cirúrgico. Às vezes dá tempo, às vezes não. Só que ele tinha aneurisma e dissecção. Então, ele disse, Cris, até hoje eu não sei o que eu tenho. Você colocou uma tela e até hoje ele toma anticoagulação e tudo. E eu fiquei surpresa que uma só é grave. 2, então. E aí, eu fiquei assim... Tem casos igual dele, né, Cris? Que a gente vê que as pessoas não... que tem sequelas ou morte, né? Isso. Então, você realmente foi um... Porque a gente tem que lembrar que foram 7 meses. Isso, ele Paty. Tendo aneurisma, dissecção de aorta. E quer dizer, em qualquer circunstância, ele estaria morto. Isso. E outra, vale ressaltar, como você bem disse, o que ele fazia dentro de casa, que foi sua pergunta. Foi. Como era a vida dele? Aí ele disse, era normal, fazia estresse, andava com a cachorra, né, dirigia. Então, assim, gente, olha tem detalhe, a gravidade, né? E uma outra coisa, eu sempre dizia para os meus alunos que o coração, a doença cardíaca, ela é como uma granada. Você não vê a doença exteriorizada, porque ela está ali, interna. Mas essa granada, ela pode estourar a qualquer tempo. Então, assim, você era uma granada viva. Eu queria até contar uma historinha para vocês aqui. Eu acho... só querendo falar só essa parte, só rapidinho. Aí você conta, desculpa. Tá? Não, dá. Mas, assim, e lembrar que ele estava com síndrome de burnout. Ele estava com síndrome de burnout. Então, assim, é isso, Paty. A síndrome de burnout é uma exaustão, um esgotamento mental, físico, emocional. E ele ainda estava dessa forma, o que aumenta a pressão, o que aumenta, inclusive, os batimentos cardíacos, o que fortalece ainda mais a depressão, né? O que fortalece a depressão, a ansiedade. Quer dizer, é um esgotamento que você, às vezes, até ideações suicidas a pessoa é capaz de ter. Estou dizendo isso porque, assim, olha aqui, ele estava com síndrome de burnout, com aneurisma, dissecação de aorta. Ele não era para estar aqui, né? E olha a bênção dele estar aqui. E a historinha, realmente, a Patrícia agora alertou, eu fiquei assim, sabe? Era. Porque o meu quadro, o quadro psicológico meu, não melhorou, não diminuiu nada daquilo. Muito pelo contrário, eu até deixei de tomar os medicamentos porque eu não estava mais
com o psiquiatra, né? Olha não isso. estava mais com o psiquiatra. Nada então, estava ajudando, né? Tudo estava errado. Acho que foi no mês de janeiro, ou foi janeiro ou foi dezembro. Porque não era só psicológico, o coração dele, que é um órgão nobre, estava doente também, né, tudo, Paty? né? E aí, até ele fazer a resolução, pegar um maravilhoso médico, que para mim, eu digo que ele tem 2 datas de nascimento. Que ele nasceu no dia que ele fez a cirurgia. 15 de março, porque esse aí eu sei, porque eu estava lá. E ele tem que comemorar. Não, era eu e a Michelle na madrugada. Mas olha, por esse prisma, sim, mas se você parar para pensar no que vocês estão dizendo, né, que foram 7 meses, e ainda teve um episódio em que saíram todos de casa, né, todos foram para o grupo escoteiro. Meu Deus. E aí eu fiquei sozinho. A gente estava em obra, aí tinha sobrado lá uma pilha, lá, meio metro cúbico de areia, de reboco, né? E eu disse, menino, eu vou tirar essa areia daqui, porque essa areia vai dar carrapato nos cachorros, vai ficar sujando porque tá chovendo, não sei o quê. E eu coloquei a areia pro jardim, resolvi botar a areia pro jardim. Isso eu fazendo aquilo, até então, como o médico disse da Cris. que eu estava bem, aí eu, né, o que valia era o esforço, né? Aquela coisa do... Meu amigo. Coloquei a areia. É sobrenatural. Eu podia... Quando eu digo que a gente tem um Deus do impossível. É um Deus vivo, é um né? Deus vivo. Deus Cris, porque aí, depois que eu soube da gravidade, né, eu fico me perguntando, meu Deus, eu podia ter ido ali amigo, sem ninguém, né? Sim. Chegar em casa e eu estar deitado ali, morto, em cima e assim, não só ali, e uma coisa, vocês de não, casa, imenso. eu vou fazer o cachorro, o esforço, né? Eu vou fazer um parênteses para vocês, viu? O mito que tá aí é um parêntese assim, suave. Vocês sabiam que a atividade sexual durante a doença cardíaca, por exemplo, quando um paciente infarta, né? Depois que ele trata, ele passa aproximadamente 30 dias de abstinência. Então, você teve toda uma vida normal. Você podia até, dependendo das calorias, me desculpe, amigo, se a intimidade, né? Durante um ato, né, de namoro com a Michelle, durante isso, porque a gente chega... A gente vê no ato sexual 500 metros, que é como se você, quando você namora intensamente, né? É como se você andasse 3 quarteirões. E isso infarta qualquer coração. E eu digo assim, agora que eu... Se eu achava que ele era um milagre, gente, agora eu tô... Se eu sempre admirava, agora a minha admiração... Não, eu só digo assim, Mi, não tem ciúme não, porque é como se fosse um irmão que a vida me deu. Mas é a Maria, assim... E tu também, assim, viu, Mi? Tu também, gente. E tu também. Mas assim, eu confesso que eu tenho uma admiração imensa. Já falei milhões de vezes isso pra você, né? E para a sua família, assim, que eu tenho, assim, eu encontro neles, assim, uma esperança de ver uma família tão linda, porque eu acho sua família linda, educada, muito correta. Assim, é uma honra mesmo. E eu queria saber como foi o teu despertar após essa cirurgia, dentro da UTI. Como foi a cabeça do Eudinho. Né? Pronto, eu permaneci ainda sem aquela real noção, sabe, da gravidade. A ficha não tinha caído. Não tinha caído, por incrível que pareça. Porque eu fui para a cirurgia achando que eu estava me despedindo. Né? Eu não chorei, porque eu não me achava novamente, né, para me despedir, dizer, né, que estava partindo. Mas eu não achei que voltasse. Né? Então, tu achava que tu ia dali para... eu não voltava. Eu só pedi a Deus, eu fui para a cirurgia pedindo a Deus que cuidasse da minha família. Foi mesmo, tu nunca tinha me falado isso, tu também não. Nunca me falou isso. Chega, eu fiquei assim impactada agora, o coração chega apertou. Porque a gente fez uma luta imensa para você estar aqui. Eu não participei disso, né? Que eu também estava me cuidando e depois foi que eu fui saber, né? Depois que a gente ficou com a Mi rezando muito, né? Foi muita oração, não foi, Michelle? Muita coisa. Pedindo e ele... Foi. Olha, a gente teve uma conversa, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente teve uma conversa com uma senhora lá de cima, que eu tenho um amor muito grande por ela, que eu disse, olha, dê seu jeitinho, que esse rapaz tem que ficar aqui.
Mas foi, minha amiga, mas foi. Então, assim, quando eu despertei, né? E aqui eu confesso, uma das coisas que meu pai, quando faleceu, ele tinha, assim, ele foi entubado, né? Então ele estava com Alzheimer, Parkinson, e estava com pneumonia, e ele estava lá com aquele tubo, e eu olhava assim para ele, me dava dó, e eu dizia assim, meu Deus do céu, que eu parta ligeiro, mas eu não quero passar por isso, eu ter que ser entubado, assim, passar por um sofrimento desse. E aí eu acordo, como é que eu tô? Entubado, né? Mas assim, as bênçãos que foram acontecendo desde aquele momento do meu despertar, né? Obrigado pela pergunta, Cris, porque aí foi, sabe? Assim, meio que a luz chegando, despertando em mim mesmo essa questão dos milagres, né? Porque foi eu abrir os olhos, me reconhecer com aquele tubo e olhar nos olhos do enfermeiro que estava ali responsável, sabe? Na UTI, e da médica, e ver o retorno dos olhos deles para mim, né? E dizendo assim, estamos indo aí. E na mesma hora, eles já vieram retirando. Sabe assim, se eu parar para pensar assim, conscientemente, eu tive a sensação eu nem me lembro, porque de tão rápido que foi. Já foram retirando, olha, se você conseguir respirar sozinho e tal, não sei o quê, né? Equipe. Foi desse jeito. Equipe. Então, boa. aí já foi me fazendo algumas perguntas e tal, não sei o quê, você tá bem, como é e tal, né? Retornando, e ali fui, né? A única coisa que me preocupava naquele momento era porque a ansiedade em mim permanecia, né? Então, eu também fiquei pensando sobre isso. E eu disse, ai meu Deus do céu, eu tenho que controlar essa ansiedade, né? Aí, o coração ainda continuou. Os pacientes. Mas eu sabia que quando a gente passa por uma cirurgia dessa, é como se o coração despertasse um novo coração. Então, a taquicardia vai fazer parte, a arritmia vai fazer parte, tanto é que vem os eletrodos naqueles fios, marca-passo. Então, isso é tudo natural, mas só que toda essa sensação remeteu, né? O que a Paty disse muito, a crise de ansiedade junto com o burnout, né? Burnout. E permaneci 3 dias ali na UTI. Né? 3 dias. Ou seja, mas eu queria que ele falasse o que o médico disse pra ele, sabe? Sim. Que eu acho interessante. Que eu perguntei pra ele? Foi, perguntou. E aí, né? Conta você contando. Assim, questão da ansiedade, né? Me dá um desconto, né? Eu ansioso para sair dali da UTI, eu fiz uma pergunta boba, né? Que hoje eu digo que foi boba, assim. Não é boba, não. Mas, gente, a gente acaba se revelando aquilo que eu falei no início, né? A gente fica tão frágil, né? Fica assim. Então eu vou dar o desconto para mim também. Mas deixa eu dizer o que foi que eu perguntei para ele assim. Eu na UTI, sobrevivendo, né, a uma cirurgia de 8 horas. Gente, como é que eu faço uma pergunta dessa? Eu cheguei pro meu médico cirurgião. Era a primeira visita dele. Ele altão, assim. Aí eu digo, doutor, aí eu feliz, né, porque ele tá indo. Me deu uma notícia boa. Que vergonha. Eudinho sendo Eudinho, né? Verdade. Me deu uma notícia boa, tu acha, gente? Como é que eu faço uma pergunta? É a sua essência, Não, mas engraçado foi a reação dele, porque ele ficou assim, ele olhou pra cima. Aí pensou, botou as mãos assim no jaleco, assim. Ele disse, bom, você está aqui, né? Você está aqui. Aí disse desse jeito, ou seja, para mim disse tudo, né? Isso. E naquela hora que ele disse isso, você está aqui. Você está aqui. Aí eu disse, e quando é que eu vou sair daqui, né? Continuei com as perguntas. Né? Parece uma criança. Parecia Mas aí tem uma coisa que eu queria falar com você, que você falasse para as pessoas. Foi colocada alguma coisa no teu corpo, né? Isso. Assim, aneurisma, secação da aorta, mas assim, como é que resolve isso, né? Colocaram alguma coisa, ou tava do jeito que tá mesmo, como é que ficou, né? É Bental o nome? Vai, Cris, que essa é gente, tua. na verdade, uma válvula mecânica. Na verdade, a aorta dele, com certeza, quando ele diz que é válvula, é porque deve ser bem na partezinha inicial, né, da válvula aórtica, o aneurisma, porque ele poderia ser tanto na aorta ascendente quanto na descendente.
Então, ele colocou uma aorta e também, que eu já vi o laudo dele, que eu pedi lá na Braide, que eu também fiz a Braide, né, para reabilitar, só que 2 coisas diferentes. Eu evadi e o Eudinho ficou, mas eu evadi, gente, porque eu ainda, assim, eu disse até pra Patrícia, eu digo, gente, ainda 1 ano e 5 meses de luto, juntou tudo, ainda não tô ainda legal, mas eu vou voltar. Hoje eu marquei meus exames de volta, eu vou voltar, prometo. Aí você viu meus exames? Eu vi os exames, ele tem mantela, ou seja, a aorta dele tem mantela, é telada, porque a partir do momento que você tem a parede completamente dilatada, o músculo ele sofre alterações que ele não volta mais. Tudo que acontece no coração não tem reversão. E aí você tem mantela, né? Hoje eu não posso te brincar, ou aliás, eu acho que eu vou brincar. Tu é um pequeno Robocop. Mas não, porque a válvula deve ser bem sutil, porque hoje são modernas, são de titânios, né? A tela deve ser super moderna. E aí o coração, ele é reconstruído, ele fica zerado. É mesmo. Zé. Ele tem um barulhinho que eu adoro. Quando eu vejo que ele tá perto de mim, que eu escuto um barulhinho, eu digo, oh, coisa boa. Não, e esse barulho tem uma historinha que eu queria contar pra vocês. Eu amo esse seu barulhinho. Eu queria contar pra vocês essa história. A gente não ama, né, Michele, esse barulhinho dele? Ave Maria. Eu fiquei 3 dias, né, na UTI. Então, vou depois pra enfermaria. E lá, quando eu desperto, eu começo a ouvir aquele... Eu desperto aquele barulho de relógio, né? De relógio de parede. E é de metal, né, gente? Metal. E eu a biológica, que hoje pode ser de porco e bovina, ela não faz barulho. Mas a de metal, para vocês terem uma ideia, há 30 anos atrás, quando eu era aluna, o paciente estava bem ali e fazia tec! Aí a gente já sabia, sem examinar, que o paciente era valvopata. E aí eu nunca ouvi esse barulho teu, amigo. Minha clínica tá, ó. Gente. Eu me aposentei de verdade, então. Eu despertei, e aí, ouvindo aquele, né, tic-tac, aí perguntei a Michele, onde Acho que a gente trabalha na mediúnica, né? E lá é silencioso. Aí a gente escuta, né? A gente escuta. Amigas que viram a cartão, a gente também para ouvir esse tic-tic, porque é da válvula mesmo. Mas escuta, já pra ouvir. E aí eu perguntei a Michele que onde é que estava esse relógio, né? Que eu não achava. Eu ia procurando nas paredes. Um relógio mesmo, né? Aquele relógio físico mesmo. Que coisa mais. E ela, amor, eu acho linda essa é a tua válvula, amor. Eles são lindos demais. Aí eu botei a mão no coração assim, tem esse negócio batendo dentro aqui, sou eu. E aí quando eu fui ao banheiro, né, pela primeira vez lá, menino, aí pronto, o ambiente todo fechado, pequeno, aí parecia um negócio sério mesmo, você ouvia mesmo. Né, você o eco. passa a conhecer o seu novo organismo, né? Seu novo coração. Que lindo. Mas hoje tá tranquilo com esse... Não, tranquilo. Tu já se acostumou, já dorme sossegado. Michele nem liga mais. Ela disse que eu acho que ela já ama a válvula. Será que ela ama tanto essa válvula também? Ela disse que é o sonzinho do amor. Ai, que lindo. É o som de ninada, ela deve ser, né, Eudinho? Eu ainda pergunto, amor, esse barulhinho não te incomoda, não? Não sei o que. Ela olha assim pra mim, como quem quer, sabe? Também ainda teve, né, essa história que foi um pouco triste para mim, porque a minha mãe estava indo para morar nos Estados Unidos com a minha irmã, né, e foi bem na época da cirurgia. Parte emocional, eu me lembrei, né? Porque quando eu fui na terça, a cirurgia dele foi na quarta, eu fui visitá-lo na terça, e a mãe já ia viajar, né? Ela estava até lá, eu acho, né? Nesse dia. Nossa. Eu me lembro. E mãe é mãe, né? Mãe é um suporte, mãe é única. O irmão foi que ficou me ajudando também nesse processo, assim, né? De ajudar em casa, coisas que eu não podia fazer, de repente... Às vezes um carro dá um problema, não sei o que, coisas, né? Que a gente não conseguia resolver, e ele ia lá e... Foi quanto tempo de pós-operatório, né? Assim, quanto tempo que você ficou com essas limitações, né? Ainda existe limitação hoje, né? Quais as limitações? Pois é, então março, aí abril, maio, junho, julho, agosto,
eu comecei em novembro, né, a reabilitação. Então, foi assim. O que você achou depois que entrou na reabilitação? Te ajudou? Muito, muito. Outra pessoa. Então foi novembro, tu passou de março até novembro. Até outubro, comecinho de novembro. Né? Ainda, só em casa. Só em casa. Vale fazer exercício só em casa, aquela coisa bem leve. Vale ressaltar, gente, que a fase 1 é a fase hospitalar. A fase 2, ela começa quando o paciente vai para casa. Então, o ideal era você ter ido para a clínica logo, mas a gente não estava tendo contato, né? E aí, eu comecei a dar a sugestão para ele. Eu digo, vamos fazer uma reabilitação, não sei o quê, né? Que é minha área, eu digo, você vai melhorar. Aí, o primeiro E também teve uma coisa muito importante. A reabilitação, ela tem que ser supervisionada pelo médico, tem que ser indicada pelo médico, porque ele precisa estar apto para fazer atividade física. Então, o médico precisa liberar para que ele vá para uma esteira, para que ele vá fazer esforço físico com pesos, né? Hoje o Eudinho eu soube que ele, até basquete, ele jogou. Foi coisa boa. Então, assim, isso tudo por causa da reabilitação, né? Então, eu tenho assim, uma gratidão pela doutora Andréa, muito obrigado, assim, do fundo da minha alma mesmo. Porque, amiga, eu sou suspeita, amiga. Eu não tenho nem a mínima dúvida, né? Como de que te melhorou, a reabilitação foi que me deu essa nova condição de vida, né? Eu estava conversando com a doutora Andréa e realmente é isso, sabe? A minha... Porque, assim, nós somos, né, a psicologia fala, né, um ser biopsicossocial, né, espiritual. Então, assim, todas essas áreas da minha vida, né, elas começaram realmente a ter novo sentido para mim, né, porque eu estava simplesmente em casa, acamado, sentindo dores, né, sentindo câimbras, espasmos, coisas que eu não conseguia nem explicar porque estava sentindo isso. Perdeu massa muscular. Massa muscular, perdi. Né, e, assim... Foi a reabilitação que me trouxe de volta, né? Que bom. Inclusive, eu gosto de trabalhar, estou trabalhando normalmente, né? Isso, claro, de forma mais limitada, né? Não estou mais com aquele... Que bom. No ritmo, né? Naquele ritmo de antigamente. Que bom, porque assim, depois que se passa por uma cirurgia de grande porte, você pode ter várias sequelas, como a gente estava conversando, né? Nos bastidores. Ele poderia ter... durante a recuperação, ter tido um AVC pelo resto cirúrgico, porque como ele está com a válvula, né, Eudinho, e é metálica, ele tem que tomar Marevan, que ele estava dizendo, anticoagulante, Celozol, que se ele esquecer, ele bota toda a cirurgia no lixo, porque o metal, ele é agregante plaquetário, ou seja, ele forma trombo. E aí o Eudinho hoje, eu quero saber essa consciência de saúde depois que você fez essa cirurgia, porque a sua vida mudou, não foi? Foi para reabilitação, como foi a sua alimentação, né, Paty? Passou, quer dizer, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? 8 meses em casa, não foi? Foi. Tentando se reabilitar, inclusive na vida ali, né? Sabe, né? E aí, assim, depois disso, a reabilitação... E lá na reabilitação, eu estava presente quando ele tinha esquecido a rosuvastatina cálcica e a doutora Andréa disse, olha, você precisa obedecer o médico, porque se ele passou, você precisa. Se você não tomar, agora eu vou ligar para ele. Foi. Porque eu estava tendo umas reações com o remédio que eu não tinha... Eu ficava, às vezes, com ânsia de vômito, às vezes achando que ia desmaiar e tudo. E aí a doutora Andréa disse assim, pois vamos fazer o seguinte, tome à noite na hora de dormir. Pronto, menino, parece assim... Mudou, né? Completamente, porque eu não sinto mais nada. Então, assim, eu tomo um remédio e não tenho aquela... Porque as reações vão ter pessoa dormindo, né? Agora eu queria tirar uma dúvida. Como é que foi quando tu chegou em casa, né? Como é que foi? Tu foi mal recebido? Te expulsaram? Te devolveram para o hospital? Não, vamos devolver esse rapaz para o hospital. Pois é, gente. Quando eu cheguei, realmente, é muito emocionante, né? Você voltar para casa, tava lá... Eu tenho 4 filhos, né? Então, assim... Arthur, Jennifer, Helena e Átila, né? Michele. Vou homenagear aqui os meus lindos. Que coisa mais linda. Que família linda, né? 4 filhos. Arthur, Jennifer, Átila e Helena. Não esqueci de ninguém, não. E assim... E que eu, particularmente, acho lindo. Lindo, cada um deles. Cada um deles tem uma forma... Cadíssimos. Né, uma forma de
de demonstrar, sabe, seu amor, seu carinho, sua preocupação. Então, assim, para mim é uma... Assim, claro que é todo um processo, né? A gente vai reconhecendo aquelas coisas. Meu Deus do céu, né? Eu podia hoje não estar aqui, né? Podia, né, ter... Assim, quem acredita, né, na imortalidade da alma e na comunicabilidade dos espíritos e tudo, né? Poder estar vendo minha família, mas, né, sem estar sentindo eles ali, o abraço, né? As preocupações do dia a dia, aquelas coisas que fazem parte da vida, mas que a gente vai vencendo, né? E ajudando eles nesse processo, né, de superação também. Então, eu tenho, assim, né, vou aguardar ainda um pouco a pergunta de vocês aí, no momento final, mas, assim, é um processo que a gente vai, né, passando quando vê a família, né, e olha para ele e vê a importância que eles têm na vida da gente, que Vamos chorar, deixa, já. Não, que deixa... Né, que deixa a gente, sim, muito emocionada com tudo, né? Eu sou tua fã, viu? Nós somos, viu? Vocês. Então, eu queria até, nesse momento, né, falar para você, Cris, Tiane e Luque, né? Que, assim... Não vai me fazer chorar, não. Que, gente, assim, aqui nós temos quando a gente está planejando, né, os nossos encontros, então a Cris é a menina das mensagens. E ela, desde o primeiro dia, quando a gente se conheceu, que ela disse, você é um milagre vivo e tal, não sei o quê. Então ela trouxe uma mensagem muito bonita, mas que assim, não quero estragar a surpresa, mas eu quero dizer o seguinte, que os milagres acontecem todos os dias, todos os instantes, sabe? É num momento de um encontro que a gente diz assim, por mais que a gente esteja sentindo que naquele momento a gente não vai sair daquela situação, como eu acreditava que eu não ia sair, eu fui para aquele exame com a minha mãe, assim, só eu sabia, assim, eu estava num processo de depressão que nada me fazia, sabe, assim, me trazia alegria. Eu também tava. E eu não imaginava que naquele momento eu estaria encontrando uma pessoa que ia dar um profundo significado na minha vida, sabe? Porque quando a minha mãe disse o que disse, tá ali naquele momento, gente, aquilo foi um milagre de Deus, sabe? Deus, sabe, eu fico me perguntando o que a espiritualidade, assim, os nossos anjos da guarda, sabe, tiveram que fazer para juntar a gente naquele momento. Você tá ali naquele momento que você estava num processo também de dor, de laceração profunda na alma, né? Eu entendo que é a gente dizer assim, se perguntar qual é o sentido da vida, né? Por que eu? Né? Por que e se perguntar, né? Por que eu? Porque eu fui escolhido. Tem tantas casas por aí. Eu faço essa pergunta. Hoje não, mas naquele período que você me conheceu, era... Gente, vocês de casa, eu dizia assim, Senhor, vai procurar outra casa. A minha você já lembrou demais. Mas assim, eu quero ser lembrada assim, pode ficar na minha casa. E quando eu encontrei o Eudinho, eu nunca pensei que eu fosse depois conhecer a Patrícia. E é como eu digo assim, hoje a gente tem um elo de amizade que transcende o que aconteceu com a gente, né? E é uma coisa muito interessante, eles me levaram para a parte de dar a palestra, e eu estava num momento assim de não saber o que tinha acontecido, era um momento tão confuso da minha vida, e aquela coisa assim, aí eles me deram um acalento que eu assim, até enquanto eu viver, eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer o que vocês me proporcionaram. Porque pense, ninguém gosta quando eu digo assim. Naquele momento eu estava me sentindo só, abandonada. Eu sei que eu não fui, que Deus nunca me abandonou, Maria Santíssima nunca me abandonou. Mas naquela antessala, era uma das coisas que eu digo, se eu morrer, quem é que vai pro meu velório? Eu não tenho mais filho, eu não tenho mais, né? E hoje eu já não penso assim, poxa, meus amigos, e assim, vai ver muito. Eu posso dividir, sabe? Então, assim, vocês são verdadeiros presentes na minha vida. Eu posso até dizer
que vocês deram um novo significado na minha vida. Michele, você, Patrícia, Hermes, me adotaram. E tá adotada mesmo, viu? Então, assim, se vocês em algum momento pensaram em homenagear de alguma forma... Abraço por ti. Ou trazer para mim alguma... Como se fosse um presente para mim. Eu é que venho dizer, viu, Cris e Ana. A minha irmã, né? Que a gente se descobriu, né? De outras vidas. Então, assim, é a minha gratidão profunda, porque vocês... Né, junto com a minha família, mas eu digo vocês porque são amigos, salvaram também a minha vida, né? Porque nesse processo de autoconhecimento, de ressignificado que a gente vai dando no dia a dia das nossas vidas, a gente vai vendo quantos milagres, pequeninos milagres vão acontecendo, né? Então, nada é por acaso, eu não acredito no acaso. A gente ter se encontrado da forma como a gente se encontrou, também a Patrícia, a forma como a gente se encontrou, né? Todos esses desafios que a Patrícia traz nas vidas da gente, né? De convidar a gente assim, você vai dar uma palestra, assim, do nada, né? Do nada. E ontem eu até fiz uma surpresa para ti, me convidaram para uma palestra. Eu digo, eu tenho uma pessoa ótima para dar. Eu soube, viu que você já indicou meu nome. Coloquei para ele. Então, assim, a gente se ajuda, né? Tá certo. Mas essa mensagem, né, que vocês trazem pra gente é uma mensagem que nos anima muito, né, e que nos faz, quando a gente olha para o outro, ver que a gente se identifica com o outro, com a dor do outro, né, e a gente se pergunta, é essa pergunta mesmo que eu vim hoje aqui também comigo. Isso. Por que eu? Né? Mas aí a minha pergunta é assim, por que eu sobrevivi? Porque tem tanta gente boa, tanta gente aí, sabe, mais capaz, mas porque Deus escolheu me deixar ainda aqui. Então, quando a gente faz essa pergunta, né, e a gente não tem, assim, nenhum orgulho ou vaidade, né, atrelada a isso, mas no sentido da humildade mesmo. Não, então, Deus acredita que eu... Né? A gente se pergunta também, né? Eu sempre pergunto, eu digo, meu Deus, será que eu mereço? Eu vou só interromper vocês e vou dizer assim, gente, a partir de hoje, não perguntem por que vocês. Para que eu estou aqui? Para quê? Porque o para que importa hoje. Para que Deus me trouxe? Me deixou, aliás. Para que Deus me deixou aqui? Te deixou aqui porque você tem uma família linda, tem que terminar de criar. Te deixou porque você tem que estar na prevenção ao suicídio junto com a gente. Deixou aqui porque você precisava desse pode ressignificar e tem um monte de vidas aí que depende também da sua. E deixou aqui porque você tem que honrar seus filhos, seu esposo, que a sua vida ela é honrada, ela é correta, ela é direita. Você ficou aqui porque você é importante demais para Nossa Senhora. E você também. E vocês são importantes demais para mim. E você é um milagre que sobreviveu uma endometriose, onde também, né? Será que ela vai sobreviver? Onde você engavetou uma dor. Então, antes de começar o programa, eu digo, gente, vocês já perceberam que nós três somos 3 milagres? Foram 3 milagres mesmo. Você ter conseguido, né, passar pelo infarto, né, pelo coração partido, você por essa situação toda. E eu realmente, na minha cirurgia, que foi de grande porte, né, que nem achava. É até engraçado, porque até hoje a médica, a anestesista diz assim, você é aquele milagre, que a gente foi para uma guerra grande e que a gente achava que a gente não ia conseguir, né, passar por isso, e eu disse, sou eu mesmo. Ainda bem que ela disse, sou eu. Somos um milagre, né? Mas somos um milagre porque a gente tem um motivo para estar aqui, sim, sabe? E a gente agradece, Senhor, né? Esse propósito fácil, não é. Quem disse que ia ser, né, Eudinho? Quem disse que ia ser? Mas a gente abraçou a causa e a gente está aqui por vocês também, por nós e por vocês. É verdade. Eu acho muito lindo, assim, como foi diferente, né, você chegar em casa depois de uma cirurgia dessa, e todo esse processo, passar esses 8 meses, né, 8 meses em casa, e ver o quanto tu estava feliz em ver, por exemplo, os meninos falam alguma coisa, reclamando de alguma coisa, tu reclamando deles, ou é alguma coisa acontecendo ali, e aquele momento de família que eu acho massa, né, a gente momento na casa dele, né, que é muito bacana, que tá todo mundo junto, naquela confusãozinha massa. A pergunta que não quer calar.
tu continua a ser perfeccionista? Perfeito! Olha! Continua, porque tudo começou, né? Pela autocobrança, pelo perfeccionismo. E aí eu queria saber... Pela exaustão emocional, isso, né? E aí, tu continua a ser essa pessoa que se cobra tanto? Eu olho bastante para mim agora, sabe? Assim, a prioridade é você. Então para responder essa pergunta, eu acho que naquele grau, naquela compreensão que eu tinha da minha vida, do que eu achava que fazer, né? Então tá completamente assim modificado dentro de mim, sabe? Eu aprendi muito, né, com tudo isso, tenho aprendido, tenho extraído as minhas lições particulares, né? Em casa a gente tem lá, bem na sala, uma imagem muito grande, assim, uma foto de Jesus misericordioso, né? Aquele que tem, assim, os raios e Jesus, eu confio em vós. Eu já vi, linda. Linda, né? E aí, o que a Patrícia falou agora, sempre às vezes eu me ponho assim, como se eu não tivesse presente. E aí eu vejo a minha esposa, os meus filhos, né? Naquela animação, naquela coisa. Um dia desse a gente tava montando um quebra-cabeça lá, com a gente não conseguia, no Taj Mahal. E aí tá todo mundo ali em cima, aquela animação, e eu, é aqui. E eu olhando assim, como se estivesse de fora, sabe? E eu olhei para a imagem, meu Deus, muito obrigado, né? A gente tem tanto que agradecer, né? Eu estar ali naquele momento, né? Então, assim, Cris, quando eu olho para você, sabe? Você é esse milagre vivo também. Porque você, sabe, a gente olha para você e a gente tem esse ressignificado, a gente tem essa lição pra gente, sabe? Então, você é muito importante na minha vida, na vida da Aninha. Então, em tantas outras vidas por aí, nos seus amigos, né, que te conhecem. Então, esse programa, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui hoje é muito importante. Então, quando eu vejo tudo isso, eu estou olhando para mim também e estou dizendo, meu Deus, eu também posso ressignificar, eu também posso fazer diferente, eu também posso, sabe, ser uma pessoa, sabe, menos apegada àquelas coisas assim de... sabe, às vezes você vê alguém que erra e de repente você já tira uma interpretação daquilo equivocada, né, com base naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente acha que é perfeito, que tem que funcionar, e não é assim, né? A gente tem que tirar essa lição, tem que reaprender realmente que o mundo só vai... Madre Teresa de Calcutá dizia muito, né? Eu estava pensando nela ontem. Com relação à paz, né? E ela diz, olha, a paz, enquanto não houver paz dentro de cada um de nós, né, dentro do ventre materno não houver paz, como é que eu vou querer a paz no mundo? Então ela puxava muito para si e para cada um de nós. Evangelho que a gente teve hoje. Então essa paz eu preciso encontrar dentro de mim, né? Enquanto eu estiver em conflito, como é que eu vou, né, poder ter esse bem-estar, essa vida plena, né, que eu quero ter para o mundo, né, se eu ainda estou tão em guerra comigo mesmo. É interessante você falando isso, porque amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, né? Quando você fica em paz com você, você consegue amar o outro, entender o outro, né? Se doar. Parar de julgar também, né? Isso, e eu acho eu acho que depois que a gente sobrevive a determinadas situações como essa, a gente, além de querer coisas mais simples, né? A gente vê o belo mais simples, a gente começa a ver o outro, como você acabou de falar, com um novo olhar. E a gente acaba tendo mais compaixão, né? E isso que é fruto, é fruto de tudo isso que a gente viveu, gente. As nossas vivências, as nossas histórias, né? São para vocês que estão de casa, né? Que estejam, de repente, passando por dores absurdas, por situações difíceis, por achar que não vão conseguir, né? Entender que, assim, que milagres existem todos os dias mesmo, né? A gente tem até que colocar aqui a nossa mensagem. Assim, cadê a mensagem da pessoa que não está com óculos hoje, que não está enxergando muito bem, mas vai conseguir? Vai, porque ela comprou um óculos chiquérrimo. Eu acho que você devia ler, Cris, sabia? Porque eu acho que eu realmente não consegui ler, não. Jura? Olha, se tu não... Agora dá certo.
Eu estava me lembrando de uma coisa, rapidinho. Fechou sem querer. Esse aqui, pronto. né? Pronto. De novo, vai dar certo. Só Eu estava me lembrando de uma coisa, você falou assim, coisa bem simples, né? Do dia a dia. E a Cris tocou na história da minha perna, porque é endometriose do tipo raro, né? Porque existem vários tipos de endometriose, às vezes é bem comum. Mas no meu caso era muito raro. É uma endometriose raríssima, né? Que ela é toda na região vascular. E aí eu passei 5 anos puxando uma perna e ninguém percebia que eu puxava uma perna. Acho que nem tu percebia, né? Eu puxava uma perna e ninguém percebia, porque eu era tão discreta no puxar da perna, né? E aí assim... Paty, peraí. A Paty discreta. Pois é difícil. Mas mas na questão Gente, de doença... é uma piada aqui. Isso era a piada interna. Era pra ser nos bastidores. Mas eu tentava ser discreta porque eu não queria que as pessoas percebessem que eu estava assistindo dor, sabe? E é engraçado, é interessante porque assim... Eu acho assim... Eu me espelho muito em você porque eu acho você muito forte, aquela fortaleza. E que você... Por exemplo... Gente, a Semana Santa da Patrícia, ela fez todo um roteiro do programa de suicídio que ela vai ter só quase lá para setembro. Quer dizer, ao invés dela descansar, ela estava doente. Então, ela é ligada no 220, ela é muito perfeccionista. Então, eu digo assim, ela é muito forte, doente. Ela acordou, ela foi ler, ela foi olhar os palestrantes, ela foi ali. Foi resolver um bocado de coisa mesmo. É trabalhando para Nossa Senhora, né? Ela não deixa a gente... Nossa Senhora, ela escraviza a gente, tô brincando. Oh, não! Nossa Senhora não escraviza a gente. Tô brincando. Ela tava muito doente mesmo, tá? Olha, eu saí hoje de casa. Nossa Senhora diz que ela testa a fé pra gente. Ai, mas ela vive testando a minha. Mas é porque você é preciosa pra Deus e pra ela. Eu fico feliz. Mas assim, aí quando eu comecei a andar, hoje eu faço caminhadas, né? Eu vou à praia, eu gosto de caminhar na praia. Aí às vezes eu começo a chorar. Eu disse, gente, eu passei tantos anos sem saber como era caminhar. Eu não conseguia caminhar. Ninguém entendia porque que às vezes eu me recusava a participar de momentos sociais, porque eu não suportava a dor. Eu já passava a semana toda trabalhando, né? E que até que o médico não acreditava como é que eu trabalhava, palestrava, dava curso, não sei o quê, com essa dor imensa, né? Assim, imagina, de 0 a 9, a minha dor normal, todos os dias era 9, 10. Nossa. Era imensa, né? Como se você estivesse tendo um ataque cardíaco todo dia. E aí, então, quando eu caminhava, eu tomava meio que um susto, assim, porque quando eu não caminhava, e quando eu voltei a caminhar, fazer minhas caminhadas, meus exercícios físicos, né? Eu fiquei tão impressionada comigo que até hoje eu tô caminhando na praia, que eu sempre amei caminhar na praia. E aí eu caminhando na praia, eu falei, gente, eu posso caminhar na praia, como é que pode? Que bom. Que maravilha. Não, eu agradeço demais. Disse, Nossa Senhora, ela testou minha fé, mas nós estamos aqui juntos, né? Não, mas olha, eu tirei o nome perfeccionismo da minha vida, viu, Cris? Deus me livre, quero não. Eu tirei exatamente por causa dessa coisa. Agora, eu sempre fui muito responsável e tinha 2 perfeccionistas em casa, que era o Cláudio e a Ana. E eu e o Pedro era muito de boa. Claro que a gente tinha nossas responsabilidades, mas a gente não era perfeccionista. Que bom, isso é ótimo, ajuda muito na saúde mental. Mas eu já tive muito isso, sabe? Mas hoje eu tento tirar isso da minha vida. Só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se milagres não existissem, né? A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Albert Einstein. E é isso, gente. Às vezes a gente pensa que não existe milagre, ou então quando a gente está passando no meio da dor, e eu digo isso para vocês assim, com todo o meu coração. No período que eu estava com aqueles 5 anos de dor, eu acho também no período que você estava indo para a sua cirurgia, no período que você passou pelas mortes dos seus filhos e do seu esposo, que você teve um infarto. Você diz assim, gente, parece que a gente não tá, parece que a gente não vai ter um local, um norte, né? Parece que a gente diz, não tem mais saída. E aí eu digo para vocês, assim, do fundo da minha alma, sabe? Assim, tem saída, sim. Tem saída. Eu muitas vezes chorei à noite, porque as dores eram insuportáveis, e elas passaram eram 24 horas, assim, o tempo todo, para a madrugada, enfim. Eu não cessava, foram 5 anos imensamente sem cessar a dor. Ela só cessou a dor no dia que eu me operei. E ainda com aquela possibilidade de morrer no meio da cirurgia.
E a possibilidade era muito grande, era 80% mais ou menos de morte, né? A possibilidade de morte. E quando eu me vi sem dor, que eu acordei sem dor, eu queria pular. Eu disse, eu estou sem dor, eu não acredito. Sei que em 12 horas eu já estava em casa, fazendo todos os procedimentos, né? Porque feliz, e aí passei 3 meses, né? Uma reabilitação muito grande. Mas, enfim, o que eu pensei, e mesmo assim eu ainda fui dar palestra, fui dar um Guardião da Vida, olha aí, 45 dias depois estava eu lá dando Guardião da Vida em reabilitação, porque eu estava em reabilitação e dando Guardião da Vida, não sei o quê, e o pessoal olha para minha cara, tu tá operada? Eu digo, eu tô, mas a mulher lá me faz de pano de chão dela, aí eu tenho que cuidar, eu tenho que trabalhar a prevenção ao suicídio. Mas assim, tem gente, acreditem em milagres, porque existem, e assim, o que parece ser o fim, agora eu falo como Cristo, né? O que parecia ser o fim, na morte do Cristo era apenas o começo. O que parece ser o fim hoje é apenas o começo. E tem uma música que é linda. Aquilo que parecia impossível. Aí vocês têm uma música que fala muito nisso. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia impossível. E aí ela termina assim. Eu sou um milagre. Então, assim, é linda. Eu acho que eu vou botar o link para vocês ouvirem, porque essa música... Bota lá no teu story. Eu vou botar no meu stories o link. Essa música, ela me ajudou muito, assim, aquilo que parecia não ter saída. Jesus mudou minha morte, hoje sou um milagre, estou aqui. Aí usa-me, faz o teu milagre. Linda a música. Então vai ser o dever de casa. Linda, depois manda pra vai gente. ser o dever de casa vocês escutarem essa música. Gente, só pra gente brindar nosso encontro. Eu não sei cantar, não. Depois vocês não manguem da minha cantoria, viu? Mangá. O que é mangá no Nordeste, hein, gente? Ai, é mesmo. A gente só sabe mangá. O que é mangá, Eudinho? O que é? Curtir, é zoar. É zoar. É rir da cara do outro. De forma brincadeira, não de pejorativa, de forma de brincadeira. Né? O famoso fazer hora. Fazer hora. Mas é isso, gente. Assim, Cris, fala alguma coisa, depois Edenberg. Gente, eu estou muito feliz. Eu acho que... Eu concordo com você. Acho que a gente é um milagre. Todos nós somos um milagre. E hoje, quando eu vim aqui, eu digo, eu sou um milagre. Eu até falei para a Patrícia, eu digo, quando eu tive o infarto, eu podia ter ido como eu podia ter ido e você. Mas eu sempre tive muita fé. E eu acho que Deus que habita em mim me dá essa força com o manto de Nossa Senhora. Porque eu tenho certeza que essa força não é só minha, ela é sobrenatural. E não é só sua e nem é só sua. O Jesus Cristo que habita em nós é que nos faz levantar todo dia, seguir todo dia e estar de pé, né? E eu quero que vocês façam essa reflexão. Eu passei esse final de semana, né, de Páscoa refletindo muito sobre essa morte, essa crucificação. E eu disse assim, nossa, até a ressurreição de Cristo vale como ressignificar. E eu li um novo livro do padre Reginaldo Manzotti, ele disse que nós, e a Patrícia falou isso no primeiro programa, o que aconteceu com a gente não nos define. Eu não sou o luto dos meus filhos, eu não sou a Lifraumene dos meus filhos, eu não sou a Covid do Cláudio. Mas aquilo que aconteceu me definiram e me fizeram eu ser hoje essa pessoa que eu sou. E você disse isso no primeiro programa. E essa força, quando as pessoas chegam a Cristo, é muito forte. Não é minha essa força. Não sou eu. O Pedrinho dizia, é o cara lá de cima. E é ele, gente. E que Deus abençoe cada um de vocês. Eudinho. Belíssimo. Porque essa força, ela vem de uma base, né, que o Cristo fala, né, numa parábola em que ele compara o homem que constrói, né, ergue sua casa sobre a areia,
e vem as tempestades e a leva, né? Então a nossa base é sim esse Cristo, sabe, que vive. Eu acredito que os mistérios sempre vão existir para nós, porque nós não temos capacidade de saber tudo e nós nem devemos saber tudo. Nós devemos sim. Eu tenho para mim, sabe, que de todas as virtudes do Cristo, a mais linda, a mais bela, a mais significativa para mim é a humildade. Porque ele veio como um rei, como o espírito mais poderoso que já pisou nesse planeta. E ele, nos últimos dias, para exemplificar que os seguidores mais próximos dele estavam brigando pelos primeiros lugares, ele vai lá, pega uma bacia, enche d'água e vai lavar o pé de cada um, né? Dizendo que tem que se fazer humilde, o servidor de cada um. Então, eu acho que essa mensagem da humildade que a gente traz, né, diante dessa magnitude que, às vezes, a vida, com seus problemas, com seus desafios, com tudo que ela nos coloca, né, e a gente não se sente capaz, não se sente, né, Jesus chegar e dizer assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele se coloca como essa força maior, como essa base. É isso, né? Quando a gente não se sente capaz, a gente se entregar verdadeiramente. Naquele dia, naquele momento que eu parti para a cirurgia, por mais sem saber o que ia ser da minha vida, eu tinha me entregue. Eu me entreguei. Eu disse: Pai, toma conta de mim, toma conta da minha família. Eu estou inteiramente nas tuas mãos, porque eu hoje não posso fazer nada, né? Não dependia mais de mim, mas eu não sentia que fosse sobreviver. Então estou aqui hoje contando a minha história, né, falando desse ressignificado, dessa importância toda que vocês têm na minha vida, né, que eu acho que a família inclui, sabe, essa família universal que eu acredito, amigos, irmãos, seja consanguíneos do mundo espiritual que estão aqui. E que a gente precisa muito, né, desses milagres diários e entender o significado dele nas nossas vidas. Muito obrigado a vocês duas. Amém. Nós é que agradecemos. Sim, né? Já chorei um bocado. O Lindenberg, ele tem essa capacidade de fazer a gente chorar. Ele fala muito lindo. Mas, assim, que bom. A gente está muito feliz de você estar aqui, né? E eu me lembrei do Francisco de Assis, quando ele fala assim: quando a gente se vê completamente entregue a Deus e não tem nada que a gente possa fazer, nós ali nos encontramos em plenitude, porque ali a gente está confiando inteiramente a nossa mão a Deus. E eu entendo perfeitamente, porque eu fui para a minha cirurgia também completamente entregue. Naquele momento eu só disse assim: faça de mim segundo a tua vontade. Jamais me comparando à nossa Mãe Santíssima, mas foi o que eu aprendi com ela. E aí a gente consegue entender que ali, naquele momento, estamos em plenitude, completamente entregue às mãos de Deus. E é isso, gente. A gente termina, né? Nós pode ressignificar, dizendo assim, gente, a gente pode ressignificar todos os dias os milagres diários que a gente tem na vida. Eu chorando, os três. Ai, nós chamamos muito de bichinho. Pois beijo grande. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Beijo, vai dar beijo no povo aí. Muito obrigado, gente.